Tudo bem? Nós vamos começar aqui fazendo observação sobre as suas redações, o que precisa melhorar e o que precisa continuar. A redação com o valor de 880 tem como notas baixas a competência 1 e a competência 5. As notas mais baixas, que são 160. Você fecha a competência 2, que é a estrutura do texto e também entendimento do tema. As outras ainda estão na casa dos 180 e precisam melhorar. Vamos para a redação com o título Uso desordenado dos fármacos no Brasil. Primeiro, o título precisa ter até 5 palavras e ser centralizado. De preferência, o título não deve ter verbo. Nós temos na introdução a repetição da palavra brasileira e brasileiros ao mesmo radical. Não é legal essa repetição, você poderia ter deixado apenas a Constituição Federal, promulgada em 1988, estava tudo bem, você tiraria esse brasileiro e permaneceria com esse brasileiros. No segundo parágrafo, nós temos uma informação com aspas, a gente prefere informações sem aspas e com uso do discurso indireto. Como assim? A gente reescreve a frase, mas com outras palavras, é o que a gente chama de paráfrase dentro da intertextualidade. Por exemplo, Thomas Hobbes, filósofo inglês, afirma que o homem é o lobo do próprio homem. A gente vai trazer agora a paráfrase. Thomas Hobbes, filósofo inglês, afirma que o homem pode ser considerado o lobo de si mesmo. Então, a gente diz a mesma coisa, mas com outras palavras e tira as aspas. É o que a gente chama de discurso indireto. Também sugiro que você retire os gerúndios, a terminação NDO, por conta do tempo que o verbo traz, que é o tempo no presente. Aqui no final do nosso segundo parágrafo, a expressão normal deve ser sempre tida como aquela com duplo sentido, porque parece que quando a gente fala de normalidade, você se coloca numa posição superior e também como normal. Então, não é legal esse tipo de julgamento dentro do texto. Então, você pode usar seja considerado normal na vida dos brasileiros, porque assim você tira essa ideia de superioridade, essa ideia de julgamento também. Aqui no terceiro parágrafo, nós temos a crase, a sociedade não precisa. Você vai evitar períodos longos. O que eu chamo de períodos longos? Por exemplo, esse daqui. Você começa no sob essa ótica e vai embora. Olha o tamanho dele. A gente tem aqui quantidade de linhas suficiente para pelo menos 2 ou 3 períodos. É melhor fazer períodos menores do que períodos maiores. Por quê? Períodos maiores tendem a deixar o leitor mais confuso, porque você já não sabe mais sobre o que está falando e assim também apresenta repetições. Olha aqui, a repetição da conjunção e, a conjunção e isso não é bom para um texto dissertativo, tá bom? Último parágrafo, nós vamos precisar elaborar melhor a segunda intervenção. Por exemplo, além disso, a mídia deve elaborar iniciativas. Tá, como assim iniciativas? Seriam propagandas? Seriam anúncios? A mídia deve elaborar o quê? Necessariamente o que você considera essas iniciativas. Não fica claro no texto, e isso acaba deixando seu leitor confuso e perde nota porque deixa o texto vago, né? Aqui você não precisaria desse ponto, aqui precisa de vírgula, sempre com isso vai precisar de vírgula antes e depois. Aqui você deixaria direto, né? Cada lar brasileiro, vírgula, assim como prevê a Constituição Federal, ponto. Esse aqui é o nosso primeiro texto, vamos para o segundo texto. Olha só, nossa nota aqui é menor, 840, está na casa do 800, isso é bom, porque já indica que você consegue entender o tema e entender a estrutura do texto. Primeiro, preconceito não seria legal para esse tipo de tema, porque preconceito a gente considera mais em relação a cores, né? A raças, discriminação que seria mais sinônimo de exclusão, de segregação. Aí a gente usa discriminação que fica melhor. Centralize seu título, deixe sempre ele com 5 palavras, de preferência sem verbo. Aí a gente tem aqui doenças mentais, precisa de crase antes, não precisa dessa vírgula antes de como principais causas, porque a gente não separa sujeito, verbo e complemento, a gente deixa direta a informação. Aqui a mesma coisa no segundo parágrafo, olha, percebe-se que tal falha educacional tem sido
o sujeito, né, a falha educacional, o verbo tem sido, não precisa de separação de vírgula. Por quê? Porque não se separa sujeito, verbo e complemento. Cuidado com isso, tá bom? É uma questão sintática, mas que é muito importante que a gente observe justamente para não diminuir sua C1. Olha aí, sua C1 aqui está na casa dos 140, isso não é legal. Para a gente aumentar, a gente precisa tentar minimamente cumprir as regras sintáticas, morfológicas, semânticas, fonéticas. Mais uma vez, a gente vai preferir o discurso indireto do que o discurso direto, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aí a gente tem, né? Até a ausência de aspas aqui. Faltou uma aspa depois de mundo, mas a gente prefere usar a reescrita, que é a paráfrase, do que necessariamente usar aspas. Por quê? Porque a cópia nunca é tida como uma parte interessante dentro do texto. Parece que você não pensou aquela informação. Parece que aquela informação não sai de você, sai de outra pessoa. E para você argumentar, você precisa ter uma informação que saia de você, mesmo que ela seja baseada em outra pessoa. Aí a gente tem: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação pode ser considerada um tipo de arma poderosa, capaz de mudar as pessoas no mundo. Veja só, é a mesma informação, mas com outras palavras. Entende-se aqui por arma, tome cuidado com essas expressões entre aspas, de todo jeito elas não são boas. Quando que a gente vai aceitar aspas? No caso aqui de bullying, que você tem uma palavra estrangeira e precisa de aspas, se fosse online, offline, e-mail, marketing, todas elas são expressões em inglês e precisam de aspas se estiverem no texto dissertativo. Então aqui em bullying, sim, aspas, no restante não é tão bom. Faltou um acento aqui, desse modo é inaceitável, tá? É uma questão, às vezes, de atenção. Novamente, segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro do texto, a gente tem uma informação entre aspas. A massa mantém a mídia e esta controla a sociedade, tá? Essa frase não tá legal. Mantém, tem acento agudo, né? Tá? Tem errinho aqui gramatical. Seria assim, a massa mantém, a maior parte das pessoas mantém a mídia, e esta acaba que por controlar todo o resto das pessoas. Pronto, sei lá, mais ou menos assim, você conseguiria reescrever, do jeito que ficasse mais fácil para você colocar então a frase. Como que você pode usar? Às vezes você lembra da citação de qual, coloca no cantinho da folha da sua redação e reescreve ali embaixo as outras palavras, mas com o mesmo sentido. E aí, ao usar no texto, use assim, né, a reescrita, a paráfrase, não necessariamente o uso das aspas. Detém, se a informação anterior estiver no singular, como é o caso de massa, mantém bem com acento agudo, se estiver no plural, detém bem com acento circunflexo. Aqui não é legal usar graves, ó, porque parece que todo o resto que você disse antes, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, não são doenças graves, e são. A maior causa hoje de suicídio no Brasil é a depressão. Então, é uma doença mental grave. Então, você vai fazer o quê? Tirar essa palavra graves para não dar uma ideia de julgamento ao que você está dizendo, escrevendo na redação. Contrárias à rejeição. Precisa de crase. Aqui, não precisa dessa vírgula, tá bom? Mesma coisa, separação de sujeito, verbo, complemento. Não precisa de separação entre elas. Gerúndio em contendo. As informações 2, que é a informação da sua segunda intervenção, não está clara. Quando você fala assim, que o governo federal precisa, tá, mas como? A partir de quê? Onde? Você precisa dar mais informações detalhadas para que assim seu texto não fique vago, principalmente nesse final. Lembrando que a conclusão está relacionada a C5, a competência 5 da redação, e é muito importante porque vale 200 pontos, é um parágrafo completo com 200 pontos. E se você perde ponto aqui, você também automaticamente perde ponto na C3, que é a de coerência textual. Se eu não entendo seu texto, automaticamente ele fica vago e você vai perder lá na coerência textual.
Aqui falta crase novamente, as doenças mentais, e a expressão com isso sempre virá entre vírgulas. Então, nossa nota está na casa de 880, mas ainda precisa melhorar. Sucesso, uma forma que eu uso com os meus alunos é a reescrita do texto. Pegue esses textos e refaça cada um deles com essas observações, levando em consideração onde precisa de vírgula, onde precisa tirar vírgula, onde precisa trocar palavra, onde precisa acrescentar uma pontuação ou outra, que precisa ser posta, um acento, e assim você vai trabalhar o que a gente chama de memorização textual. O que que a gente chama de memorização? Gramática é muito do que você vê e do que você reescreve. Essa memorização é a partir da reescrita, é a partir do treino. Então, às vezes, a gente fica tão, né, motivado: "Ah, eu vou treinar, novos temas", tá, é legal, é uma iniciativa positiva, porém, continuar em novos temas com os mesmos erros não é bom. E você poderia ir diminuindo esses erros ao longo das suas próximas redações com essa técnica de repetição. Então, sugiro que você tente fazer isso como uma forma de melhoria. Sucesso e vamos continuar.